Você está pronto para descobrir os segredos ocultos de Tesla? O que você está prestes a conhecer pode abalar completamente sua percepção da ciência, da religião e até mesmo da própria natureza da realidade. Imagine um inventor tão visionário que suas descobertas não apenas moldaram o mundo moderno, mas também abriram as portas para segredos profundamente guardados nas sombras do conhecimento humano. Nikola Tesla, o homem que revolucionou a eletricidade, não se limitou à tecnologia. Ele mergulhou nos mistérios cósmicos e espirituais que poucos ousaram explorar. O que aconteceria se Jesus, mais do que um realizador de milagres divinos, tivesse sido um mestre das leis fundamentais do universo? Tesla acreditava nessa possibilidade e suas ideias poderiam mudar tudo o que você pensa saber. E se os milagres relatados na Bíblia fossem, na verdade, demonstrações de uma compreensão avançada das leis da física e da energia? Tesla enxergava além da superfície. Ele estava convencido de que os textos sagrados escondiam verdades científicas, segredos tão poderosos que, se fossem revelados, poderiam reescrever a história da fé e da ciência. Durante anos, essas ideias foram ignoradas e silenciadas, mas agora você tem a oportunidade de explorar aquilo que muitos tentaram esconder. Prepare-se para embarcar em uma jornada que vai muito além da ciência convencional, cruzando os limites entre o divino e o físico, entre o visível e o invisível. Nikola Tesla percebia o mundo de uma maneira que a maioria das pessoas nem sequer pode começar a imaginar. Para ele, o universo não era apenas um conglomerado de átomos e moléculas, mas uma imensa rede de energias interconectadas. O que aconteceria se Jesus soubesse exatamente como manipular essas forças? Que implicações isso teria para a ciência moderna e para a fé religiosa? Tesla acreditava que a chave para decifrar esses mistérios estava ao nosso alcance e que compreender essas leis ocultas poderia transformar o mundo de maneiras inimagináveis. Você está pronto para questionar tudo o que aprendeu até agora? Vamos explorar o lado oculto da mente brilhante de Tesla e descobrir como ele via a ciência e a espiritualidade, não como adversárias, mas como duas faces da mesma moeda. Esta é a sua chance de enxergar o universo através dos olhos de um gênio e talvez, assim como ele, desvendar os segredos que permanecem ocultos para a maioria. Afinal, e se os maiores mistérios do cosmos estiverem escondidos nas páginas de textos antigos, esperando para serem revelados? Segure-se firme e prepare-se para expandir sua mente. Nikola Tesla, o homem que descobriu segredos ocultos. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, é amplamente reconhecido por suas invenções e por sua visão de um futuro impulsionado pela eletricidade. Mas por trás de sua mente científica existia um profundo interesse por questões espirituais e filosóficas. Tesla acreditava que o universo era muito mais do que os cientistas de sua época podiam perceber. Ele não o via simplesmente como um sistema mecânico, mas como uma vasta rede de forças invisíveis que conectavam tudo ao nosso redor. Essa visão o levou a explorar o que havia além dos limites do conhecimento humano. A percepção de Tesla sobre o cosmos incluía uma profunda conexão entre o físico e o espiritual. Para ele, o mundo material era apenas uma pequena parte da equação. Ele estava convencido de que existia um campo invisível de energia, uma força subjacente que impregnava todas as coisas e mantinha o equilíbrio do universo. Essa ideia, que ele descreveu como o éter, transcendia a compreensão científica de sua época, mas ele tinha certeza de que algum dia essa força seria reconhecida e compreendida. Ao longo de sua vida, Tesla também refletiu profundamente sobre a natureza do tempo e do espaço. Ele acreditava que o tempo não era linear, como a maioria das pessoas pensava, mas algo mais flexível,
interconectado com as forças invisíveis do universo. Especulou que, se pudéssemos compreender completamente o funcionamento dessas forças, poderíamos alterar nossa percepção do tempo, expandir nossas capacidades e realizar feitos que hoje parecem impossíveis. Além de suas teorias sobre o éter e o tempo, Tesla tinha uma visão única sobre a energia. Ele não a concebia apenas como uma força que movia máquinas e impulsionava o progresso tecnológico, mas como algo muito mais profundo. Para ele, a energia era a essência mesma do universo. Ele acreditava que dominar e controlar essa energia nos permitiria alcançar um novo nível de desenvolvimento, não apenas na ciência, mas também em nossa compreensão do significado da vida. Tesla também especulou que o universo não era uma coleção de elementos separados, mas um vasto organismo interconectado. Considerava que a eletricidade e o magnetismo eram apenas manifestações de uma força muito maior e abrangente que governava todas as coisas. Com essa visão, argumentou que, ao compreender e manipular essa força superior, poderíamos literalmente dar forma à realidade, tornando o impossível impossível. Jesus e o conhecimento das leis universais Tesla tinham uma percepção profundamente única de Jesus Cristo. Para ele, Jesus não era apenas um mestre espiritual, mas alguém que compreendia as leis fundamentais que governam o universo. Enquanto muitos interpretam os milagres de Jesus como intervenções sobrenaturais, Tesla os via como a aplicação prática de princípios físicos avançados que a humanidade ainda não conseguiu compreender completamente. Ele acreditava que Jesus dominava a energia e a matéria de maneiras que ainda estamos longe de alcançar. Sua capacidade de curar os doentes, por exemplo, poderia ser explicada, segundo Tesla, como uma forma de manipular as frequências vibratórias do corpo humano. Tesla especulava que cada pessoa possuía uma frequência vibratória única e que o desajuste dessas frequências poderia causar doenças. Se Jesus tivesse o conhecimento para reajustar essas vibrações, poderia ter sido capaz de restaurar a saúde das pessoas. Essa teoria, que na época muitos consideraram radical, não está tão distante das ideias modernas sobre a terapia vibracional e a cura energética, conceitos que só agora começam a ganhar credibilidade no campo da medicina alternativa. Outro aspecto fascinante da visão de Tesla sobre Jesus é a ideia de que ele compreendia a estrutura da matéria de uma forma incomparável. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, Tesla sugeriu que ele poderia estar manipulando a matéria em nível subatômico. Isso significaria que, em vez de criar mais comida do nada, Jesus poderia ter sido capaz de reorganizar a estrutura das partículas, expandindo o que já existia em uma escala que parecia milagrosa para aqueles que o presenciavam. Tesla também acreditava que a capacidade de Jesus para andar sobre as águas tinha uma explicação científica. Ele especulou que Jesus poderia ter controlado as forças gravitacionais de uma maneira que ainda não compreendemos. Para Tesla, Jesus tinha um conhecimento tão avançado das leis da física que poderia manipular a própria natureza de seu ambiente. Para ele, esse era o ápice do conhecimento científico. Não apenas compreender as leis do universo, mas moldá-las à vontade. Essa visão coloca Jesus não apenas como um profeta ou líder espiritual, mas como um verdadeiro conhecedor das leis da energia e da vibração. Alguém que alcançou um nível de sabedoria que ainda tentamos decifrar. Para Tesla, as habilidades de Jesus não eram simplesmente dons divinos, mas demonstrações práticas de como uma mente avançada, em sintonia com o universo, poderia manipular forças invisíveis para realizar o que parecia impossível. Se essa teoria for verdadeira, Tesla viu Jesus como a conexão definitiva entre o físico e o espiritual. A ciência oculta nas escrituras, Tesla interpretou a Bíblia de uma maneira que poucos ousariam.
Ele acreditava que as Escrituras continham um conhecimento profundo sobre o universo, codificado em metáforas e histórias que, para a maioria, pareciam simples relatos espirituais. Ele viu além das palavras e estava convencido de que os autores bíblicos possuíam uma compreensão muito mais avançada da ciência do que comumente se acredita. Tesla estava certo de que a Bíblia escondia segredos que ainda não conseguimos decifrar. Um dos relatos que mais o intrigava era a criação do mundo em 6 dias. Enquanto muitos o consideravam uma alegoria religiosa, Tesla especulava que esses dias poderiam representar fases cósmicas na formação do universo. Na sua opinião, as Escrituras não falavam de dias literais, mas de eventos fundamentais que moldaram o cosmos, cada um representando uma etapa crucial de transformação. Tesla também ofereceu uma explicação científica para a famosa separação do Mar Vermelho. Ele sugeriu que esse fenômeno pode ter sido causado por forças geológicas ou climáticas, ventos extremamente poderosos ou mudanças nas correntes oceânicas poderiam ter separado as águas, criando a impressão de um milagre. Moisés, em vez de realizar um ato puramente sobrenatural, poderia ter possuído um profundo conhecimento das forças naturais, aproveitando um fenômeno extraordinário para salvar seu povo. Além desses eventos, Tesla acreditava que outros relatos bíblicos, como a destruição de Sodoma e Gomorra ou a construção da Arca de Noé, também continham explicações científicas ocultas. Ele argumentava que esses eventos poderiam ser explicados por fenômenos naturais, como erupções vulcânicas ou mudanças climáticas extremas. Para Tesla, a Bíblia era um tesouro de conhecimento esperando ser redescoberto, cheio de pistas sobre o universo que ainda não interpretamos corretamente. Ele estava convencido de que, se analisássemos as metáforas bíblicas sob uma perspectiva científica, poderíamos acessar um conhecimento revolucionário que transformaria nossa compreensão do cosmos. Tesla acreditava que o que hoje consideramos mitologia ou antigas crenças religiosas era, na realidade, uma forma simbólica de transmitir uma compreensão profunda das leis naturais. Para ele, a Bíblia não era apenas um documento espiritual, mas um autêntico manual de ciência codificada, esperando ser decifrado por aqueles que soubessem interpretar suas mensagens corretamente. O éter e a energia que conecta tudo. Tesla defendia firmemente a existência do éter, um campo de energia invisível que impregna todo o universo. Embora muitos cientistas de sua época rejeitassem essa ideia, para Tesla ela era central em sua visão do cosmos. Ele via o éter como o meio pelo qual a energia viajava, conectando tudo, desde partículas subatômicas até as galáxias mais distantes. Tesla acreditava que essa energia era a chave para resolver os maiores mistérios do universo. Para ele, o éter não era apenas uma força teórica, mas algo que podia ser manipulado e aproveitado para gerar energia ilimitada. Ele estava convencido de que, se conseguíssemos controlar o éter, poderíamos resolver muitos dos problemas energéticos do mundo. Ele imaginou um futuro em que a humanidade pudesse extrair essa energia para impulsionar suas cidades, seus veículos e até expandir sua própria consciência. Essa ideia estava muito à frente de seu tempo, mas Tesla tinha certeza de que era apenas uma questão de tempo até que a ciência alcançasse sua visão. Além de suas implicações tecnológicas, Tesla via o éter como uma força espiritual. Ele acreditava que o éter era o vínculo entre os mundos físico e espiritual, uma energia que impregnava tudo e conectava todos os seres vivos. Para Tesla, a ciência e a espiritualidade não eram disciplinas separadas, mas partes de uma mesma verdade. Ele acreditava que, ao estudar o éter, também estaríamos explorando o fundamento mesmo da vida e da existência.
Essa visão do éter como uma força unificadora ressoava com antigas tradições espirituais que falavam de uma energia vital que conectava tudo no universo. No entanto, para Tesla, essa energia não era apenas um conceito místico, mas uma realidade científica. Ele estava convencido de que, se conseguíssemos compreender e dominar o éter, poderíamos levar a humanidade a um novo nível de desenvolvimento, permitindo-nos realizar feitos que hoje parecem inalcançáveis, desde a cura de doenças até a manipulação da matéria e a expansão da consciência. Tesla também acreditava que dominar o éter poderia ser a maior conquista da humanidade. Ele imaginou um mundo onde as barreiras entre a ciência e a espiritualidade se dissolvessem, onde os seres humanos não apenas pudessem compreender, mas também interagir com as forças invisíveis que governam o universo. Para ele, essa compreensão não só traria benefícios materiais, mas também elevaria a consciência humana, transformando nossa percepção de quem somos e nosso lugar no cosmos. Os números 3, 6 e 9, as chaves do universo. Os números sempre foram uma obsessão para Tesla. Entre todos eles, os números 3, 6 e 9 tinham um significado especial. Tesla acreditava que esses números continham a chave para desbloquear os segredos mais profundos do universo. Ele os via em todos os aspectos da vida e do cosmos, desde as formas geométricas na natureza até os ciclos do tempo e do espaço. Para ele, esses números eram mais do que simples coincidências matemáticas. Eram códigos que revelavam a estrutura fundamental da realidade. Tesla acreditava que o número 3 representava o fundamento da criação, a tríade universal que pode ser vista em várias tradições espirituais e científicas. O número 6, para ele, simbolizava a estrutura que sustenta o universo, enquanto o número 9 era a culminação, representando a energia divina que flui através de todas as coisas. Esses três números formavam um padrão que, segundo Tesla, estava presente em toda a natureza e poderia nos levar a uma compreensão mais profunda das leis do universo. Tesla também observou que esses números apareciam repetidamente nos fenômenos naturais. Ele viu padrões de 3, 6 e 9 em tudo, desde as órbitas planetárias até as frequências das ondas eletromagnéticas. Para ele, esses números não eram arbitrários, mas representavam a estrutura oculta do universo. Ele estava convencido de que, ao compreender a verdadeira natureza desses números, poderíamos desbloquear novos níveis de conhecimento e habilidade. O número 3, em particular, tinha um significado especial para Tesla. Ele acreditava que representava a ordem, a criação e a harmonia. Via o 3 como o ponto de partida de tudo no universo, desde a estrutura das moléculas até a organização do cosmos. O número 6, por sua vez, simbolizava a estabilidade e o apoio, enquanto o 9 representava o essencial, a energia que transcende o físico e conecta tudo. Ainda mais impressionante foi como Tesla viu a repetição desses números em vários aspectos da natureza e das criações humanas, desde a arquitetura até a música. Ele identificou o padrão 369 em estruturas que, para ele, demonstravam uma compreensão inconsciente das leis universais. Ele acreditava que esse padrão estava incrustado nos alicerces do universo e que compreender sua lógica poderia revolucionar nossa visão da existência e nossa relação com o cosmos. Para Tesla, compreender o significado desses números seria a chave para desbloquear novas formas de energia, poder e conhecimento. Ele acreditava que esses números não só explicavam os padrões do universo, mas também ofereciam um caminho para que a humanidade se alinhasse com essas forças e explorasse novas fronteiras da realidade. Para ele, o mistério dos números 3, 6 e 9 era o código oculto que poderia revelar os segredos do cosmos.
O legado oculto de Tesla. Embora Tesla tenha sido um dos maiores inventores e cientistas de todos os tempos, muitas de suas ideias mais radicais foram ignoradas ou suprimidas por seus contemporâneos. Suas teorias sobre a energia livre do éter e o poder dos números 3, 6 e 9 foram vistas como excessivamente avançadas para a ciência de sua época. No entanto, Tesla acreditava firmemente que essas ideias tinham o potencial de transformar o mundo e mudar o curso da história humana. Tesla também tinha uma visão única da relação entre ciência e espiritualidade. Ele acreditava que ambas eram caminhos para o mesmo objetivo, a busca pela verdade. Para ele, a ciência não era apenas uma ferramenta para compreender o mundo físico, mas também um meio para explorar os mistérios do universo espiritual. Via a ciência como uma ponte que poderia aproximar a humanidade do divino, acreditando que o entendimento das leis naturais nos levaria a uma compreensão mais profunda de Deus e do cosmos. O legado de Tesla, embora muitas vezes esquecido, continua a inspirar novas gerações de cientistas e pensadores. Suas ideias sobre a vibração, a energia e a interconexão ainda influenciam as teorias modernas sobre física, consciência e espiritualidade. Tesla via o mundo de uma maneira que poucos podiam, e suas teorias sobre a fusão da ciência e da espiritualidade ainda ressoam profundamente em muitos. Se as ideias de Tesla sobre a energia livre, o éter e a ciência oculta nas escrituras tivessem sido completamente exploradas, talvez hoje vivêssemos em um mundo muito diferente. Ele acreditava que a humanidade estava à beira de uma nova era, uma em que o conhecimento das forças invisíveis do universo nos permitiria alcançar níveis de progresso e compreensão que ainda não podemos imaginar. Seu legado é um lembrete de que, às vezes, os maiores segredos do universo estão ocultos à vista de todos, esperando para serem descobertos. Tesla também via o futuro como um lugar onde a ciência e a espiritualidade finalmente se uniriam. Sonhava com uma humanidade que utilizasse a ciência não apenas para compreender o mundo físico, mas também para se conectar com um nível superior de existência. Em sua visão, essa fusão de tecnologia e propósito espiritual seria o que levaria a humanidade a um futuro de paz, prosperidade e conexão com as forças que movem o cosmos. Ele acreditava que o verdadeiro progresso humano só viria quando uníssemos essas duas áreas, criando um mundo baseado na compreensão da harmonia e da verdade. Mais ainda, Tesla pensava que sua visão da fusão entre ciência e espiritualidade seria a base de um novo renascimento para a humanidade. Ele via suas ideias como sementes que, se cultivadas, permitiriam à humanidade superar suas limitações atuais e alcançar um futuro em que a compreensão total do universo não fosse apenas um objetivo científico, mas também espiritual. Fascinado pelas teorias de Tesla, se você se apaixona pelas teorias de Tesla e quer continuar explorando os mistérios do universo conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber atualizações sobre nossos próximos vídeos. Dê um like para ajudar a divulgar essas ideias intrigantes e compartilhe com seus amigos que também amam a ciência, a tecnologia e a espiritualidade. Juntos, podemos desbloquear os segredos ocultos do cosmos e trazer à tona o conhecimento que Tesla tanto desejava compartilhar. Nos vemos no próximo episódio.